Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Vamos tirar algumas dúvidas relacionadas ao direito condominial, principalmente nessa época em que já estamos quase que iniciando o surto entre pais e mães, né, por conta das férias que estão chegando, mas condomínio não é creche. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você, com a equipe, os telespectadores. Esse assunto é polêmico, né? Dá muita discussão, muita briga em condomínio por conta disso. Com certeza. Mas quem tem a responsabilidade de cuidar dessas crianças em ambiente condominial? O... Primeiro a gente vai registrar aqui que os professores estão no momento de êxtase deles, assim, Estão. ansiosíssimos, né? Enquanto os pais Os loucos, pais os em estado de professores pânico, né? O síndico, então, já está entrando em pânico também. junto. Né? Bom, nesse caso, como funciona? A gente realmente usa essa expressão mesmo. Às vezes, quando a gente precisa ser bem incisivo, um pouco mais duro até na explanação, porque às vezes tem gente que às vezes a gente tenta explicar de uma forma educada, suave, e às vezes a pessoa não entende. Então, às vezes a gente precisa ser mais expresso ali e falar, realmente, condomínio não é creche. Muita gente, eu já vi isso há muitos anos que eu trabalho com condomínio, eu já vi isso diversas vezes. A pessoa trabalha, tem seus compromissos e deixa o filho sozinho no condomínio, nas áreas comuns, parquinho, piscina, quadra, campo, etc. E quer que o condomínio seja o responsável por cuidar dessa criança. E a pessoa bate, inclusive, no peito e fala, eu pago o condomínio e o condomínio tem que cuidar dos meus filhos sim. Eu não vou deixar meus filhos trancados dentro de casa. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que ele tem direito de brincar. Aí a distorção da lei, né? E por aí vai. E, na verdade, como que funciona, né? Eu resumi qual é o discurso dos pais que não entendem como funciona. Qual que é o correto perante a lei? Vamos lá. Pegando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, começando pela parte final da minha frase anterior. O Estatuto da Criança e do Adolescente realmente ele garante o direito à criança à brincadeira, à educação, à saúde, diversos direitos estão ali previstos. Mas estão previstos os deveres de pais também, pais e responsáveis. Essa parte, o condômino que fala isso não fala, né, da parte dele. Jogou pro síndico. Jogou pro síndico. E lá fala que os pais, eles são responsáveis pelos filhos, principalmente os menores de 12 anos, que são totalmente dependentes dos pais, né? E que é o maior caso de intercorrência de crianças que ficam sozinhas até abaixo de 12 anos. E então lá fala, a responsabilidade é dos pais. Inclusive não pode, nem no parquinho abaixo de 12 anos, sentar com a presença de um adulto responsável, né? Não pode, não pode. E daqui a pouco a gente acaba até entrando num outro assunto, que é aquele projeto de lei que a gente já conversou sobre deixar a criança sozinha. Justamente. Né? Uma coisa vai puxar a outra. E então o que acontece? Estatuto da Criança e do Adolescente, embora garanta sim o direito da criança a brincar, dá os deveres dos pais de estarem presentes acompanhando. Então, não é porque dá o direito de brincar que ele é genérico, que isso se sobrepõe a tudo como se fosse uma cláusula absoluta da Constituição Federal. Não é assim. O pai ele interpreta só metade da lei. O restante que fala que é dever dele cuidar da brincadeira da criança e estar acompanhando, aí ele não fala. Então, não existe essa história de eu pago o condomínio para o condomínio cuidar do meu filho nas áreas comuns. Não, a responsabilidade é pai e mãe, ou qualquer outro responsável legal, tutor, enfim, qualquer pessoa que tenha responsabilidade legal pela criança, maior de idade, ele é o responsável. Então a criança não pode ficar sozinha nas áreas comuns, não é responsabilidade do condomínio cuidar delas, é responsabilidade dos pais, e se vier a ocorrer algo mais grave, como um acidente, um atropelamento, um afogamento, um machucar num brinquedo, é responsabilidade dos pais. Não adianta vir brigar com o síndico, o que acontece, né? Terceirizar, não. Condomínio de fato não é creche, o condomínio não recebe para isso, ele não tem responsabilidade para isso, não é a finalidade dele. E eu já vi casos em que um caso muito, muito particular, não fui eu que cuidei desse caso, mas eu acompanhei um processo via jurisprudência, de uma situação em que aconteceu um acidente com a criança menor de idade, menor de 12 anos, num condomínio, porque estava desacompanhada dos pais. E os pais, lógico, geralmente esse tipo de perfil de pai é o rei do mundo, né? E o filho é o reizinho dentro do condomínio. Então nunca estão errados. Não aceitaram, e normalmente é agressor. E normalmente são pessoas agressivas. Ou por palavras ou por realmente parte física. Exatamente.
Então eles não aceitaram que a responsabilidade era deles e entraram com um processo contra o condomínio. E o condomínio ganhou o processo. O juiz entendeu que antes do condomínio ter qualquer responsabilidade, que o condomínio tem a responsabilidade de manutenção das áreas comuns, do parquinho, é a responsabilidade de manutenção. Mas que o acidente só aconteceu pela ausência de um adulto. Então o juiz excluiu a responsabilidade do condomínio, inclusive o juiz fundamentou no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e falou que a guarda e responsabilidade é dos pais. Então, que aconteceu por ausência dos pais. Então ela perdeu o processo, esses pais, né? E justamente porque é esse o entendimento da justiça, não é terceirização de criar filhos o condomínio. Se a pessoa trabalha, tem algum compromisso, ela não tem que delegar isso para o condomínio, ela tem que tomar algum outro tipo de medida, deixar com algum parente, se for possível, ou numa escola, numa creche, que realmente tenha esse tipo de responsabilidade. Ô Luiz, na hora que coloca que perdeu, né, o condomínio ganhou, normalmente um condômino que entra contra um condomínio, quando perde, quem acaba ficando responsável por pagar todas essas custas? Por que eu questiono isso? Na hora que você levantou a respeito do brinquedo, provavelmente deva ter uma perícia para identificar se o brinquedo estava adequado ou não, né, se estava sendo a manutenção estava correta ou não, para se descartar um problema X também, né, e para sustentar, logicamente, uma decisão que o juiz fosse colocar. Agora, quem paga por isso tudo? Quem perde o processo, nesse caso, arca com todos os custos. Então vai arcar com reembolso, caso o condomínio, por exemplo, tenha pago a perícia, aí a pessoa vai ter que reembolsar o condomínio do valor da perícia. Aí tem as custas judiciais e os honorários do advogado do condomínio, que quem perde paga os honorários da outra parte, são os honorários sucumbenciais que a gente chama. Então todos os custos vão ser suportados por quem perdeu. E nesse caso essa família, esses pais perderam, eles têm que suportar todos os custos ali em favor do condomínio. E tem caso também, viu, Rodrigo, complementando, que já vi situações em que pais perderam a guarda dos filhos por deixarem eles sozinhos e ter acontecido algum tipo de acidente mais grave. O Conselho Tutelar agiu, foi lá, tirou as crianças e os pais perderam a guarda. Então o negócio é bem sério. Na hora em que fala-se sobre a relação do advogado com o condomínio, como que funciona isso? Porque, inclusive, existem também um grupo de pessoas que acreditam que o advogado do condomínio é o advogado dele, dentro do condomínio. Então, os reizinhos vão aparecendo. Eu vi um determinado local em que quase o advogado estava trabalhando para o condômino. E qual que é a relação? Qual que é o limite entre o advogado que trabalha no direito condominial e tem um trabalho voltado junto ao condomínio na parte jurídica e a partir do momento que ele começa a ser questionado por condôminos? Esse é um ponto assim que as pessoas às vezes não entendem como que funciona o trabalho. Às vezes o síndico não entende, mas mais ainda às vezes os condôminos não entendem. Como é o trabalho de um advogado de condomínio? O advogado do condomínio, ele é advogado da pessoa jurídica, do CNPJ do condomínio. Então ele cuida dos assuntos de interesse daquele CNPJ coletivo, né, que protege a coletividade. Então ele não é advogado do síndico, pessoa física, e não é advogado individual de cada condômino, pessoa física, isoladamente. Ele vai defender os interesses da coletividade, que é representada pelo CNPJ. Então, por exemplo, se um condômino tem um conflito com o condomínio, o advogado, ele, por questão contratual, ele vai ter que defender o condomínio. Ele não vai em favor do condômino. Agora, se o interesse do condômino é igual ao do condomínio, aí ele vai alinhar os pontos, né? Se ele vê que os interesses do condômino estão de acordo com o interesse do condomínio, e aí ele vai defender esses interesses. Então, é muito importante isso. O advogado ele vai defender o CNPJ do condomínio, os interesses, os assuntos, os processos, as ações envolvendo esse CNPJ. Todos os condomínios são ligados à pessoa jurídica. Sim. Na hora que nós falamos das crianças, como que o síndico lida com essa situação? Né? Na hora que ele identificou que a criança está sozinha, ele entra em contato com os pais não estão no local, estão trabalhando, né? Já vi casos de viajar, de deixar a criança no final de semana sozinha e viajar, e aí eu sei que o síndico
entrou em contato com o policiamento e tudo mais. Então, qual é o caminho correto para o síndico agir caso ele identifique que exista um menor, né, ou principalmente menores que 12 anos, em áreas comuns, ou também identifique que ele esteja sozinho no apartamento durante o período comercial? Uhum. São várias etapas que vão precisar ser cumpridas de forma gradual aí. Até para o síndico não comer etapas e prejudicar de forma indevida quem quer que seja, né? O primeiro ponto é, hoje em dia, até com tantas questões envolvendo aí até muita agressividade das pessoas, o primeiro ponto é o síndico não abordar a criança diretamente. Primeiro ponto, ele não vai lá tirar satisfação com a criança, não vai lá ele dar uma instrução, vocês não podem ficar aqui. Ou cadê seu ou pai, cadê seu sua pai? mãe? Não, o síndico ele não vai conversar direto com criança. Legalmente existe um responsável por essa criança, então ele vai se dirigir a esse responsável. Então ele tem o cadastro lá dos telefones dos pais, vai tentar entrar em contato com eles. Seja indo até o apartamento, interfonando, ou até pedindo para o porteiro interfonar, ou ligando para os pais. Se ele conseguir o contato e explicar, e os pais entenderem e agirem corretamente e tomarem as providências lá, ok, morreu o assunto. Se não, ele vai advertir e vai multar, que é o que o síndico tem poder para fazer dentro do condomínio, né, por conta de uma infração. Caso ele não consiga e a situação ele tem medo que pode se tornar algo grave, por exemplo, já vi crianças de 5 anos sozinha na piscina. Nossa. Piscina funda. É uma situação que pode terminar tragicamente. Sim. Né? O síndico, se ele sentir esse receio um pouco mais pesado, ele deve aí nesse caso já acionar o conselho tutelar, polícia, aí eles vão até o local e aí já passa a ser assunto policial. Aí o condomínio já retirou, o condomínio já não participa de mais nada ali, só faz o acionamento do conselho tutelar da polícia, o restante é entre o conselho, a polícia e os pais. E dali pra frente, eu sei que vai começar a criar uma animosidade entre o condômino, que acabou sendo chamado a atenção, e o síndico. Uhum. Faz parte do ser humano, acaba sendo às vezes até instintivo essa relação na hora de receber um não, receber uma cobrança e ser questionador sobre o fato. Nós já falamos várias vezes que o interessante é síndico profissional, que se tenha dentro dos condomínios. Falamos que uma grande parte deles não vive no condomínio que trabalham também, mas como lidar com essa animosidade que vai ser desenvolvida a partir do momento em que o síndico começa a cobrar a presença dos pais, que o síndico chama o policiamento conselho tutelar, que corre o risco desses pais perderem a guarda dessa criança, mas eles continuam vivendo naquele condomínio. Uma animosidade com certeza vai passar a existir. E isso é fruto da imaturidade do brasileiro em geral. O brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande com regras. Como tudo que nós falamos hoje, né? É falta da maturidade. É falta da maturidade. Então o brasileiro ele não sabe separar as coisas, ele quer estar acima das regras, das leis, então ele não aceita ser repreendido. O brasileiro... E aí eu falo brasileiro que mora em condomínio, que é meu maior contato, se ele é repreendido, mesmo estando evidentemente errado, ele vai tentar questionar e vai tentar defender que está certo. E na falta de conseguir demonstrar que está certo, ele vai tentar achar algum erro do síndico em relação a alguma outra coisa, né? É a falta de maturidade, de não saber separar as coisas, a falta de humildade, de falar, não, realmente errei. O que custa a pessoa falar, olha, eu errei, não vai acontecer novamente, estou corrigindo, pronto, simples, fácil. Super simples, não tem por que ser diferente de fazer dessa forma. Isso resolve para todo mundo. E não tem nenhum problema você reconhecer que está errado e que você está disposto a corrigir. Ficar protelando também o assunto. Eu acompanho muito direito comparado, né, que é quando a gente compara os direitos dos países, né? Uhum. E você vê direito condominial na Europa, em outros países, há uma cultura um pouco melhor de aceitação em relação ao cumprimento de regras. Mas né? É desenvolvido como o nosso? Ele é bem trabalhado como o nosso? O nosso é até mais trabalhado em termos de leis, né? Talvez até por isso, porque lá não precisa tanto de leis, porque o bom senso é mais fácil. Sim. A cultura é mais fácil. Aqui a gente acaba precisando encher de lei para ainda assim ver se a pessoa vai... ter pelo menos bom senso. Bom senso. E mesmo assim, às vezes é difícil. Então, o nosso problema aqui em condomínio é muito relacionado à cultura, né? A questão da educação, que as pessoas não têm... Muitos não têm noção nenhuma do que é morar em condomínio. E isso daí que dificulta, porque eles não aceitam ser repreendidos, não aceitam que existem regras.
Eu vou fazer uma pergunta, eu já entendo qual é a resposta, mas eu vou fazer essa pergunta porque, logicamente, vai que seja uma dúvida que esteja acontecendo aí no meio condominial. Esse pai que é reincidente, que deixa seus filhos, que os vizinhos sabem que ele deixa o filho sozinho dentro do apartamento, ou quem seja responsável por essa criança, vai deixar com a avó no apartamento, só que a avó sai e deixa a criança lá, à noite sai para balada, né, o pai e a mãe. Pode ensejar em algum momento também uma expulsão dessa pessoa do condomínio, já que ela está infringindo cada vez mais as regras, são regras bem graves, as regras que eles acabam infringindo são graves, envolvendo menores, ou que sejam também idosos, ou que sejam também responsabilidade legal que eles têm sobre alguém. Então eles podem também entrar naquele grupo, que pode ser expulso caso haja algum erro, né, alguma falta grave de forma contínua. A expulsão de condômino antissocial é por condutas graves e reiteradas contra a coletividade, né? Que torna insuportável a convivência com essa pessoa dentro do condomínio. Como nós tivemos aquele caso do fazendeiro que ameaçava os vizinhos, tal, recentemente aqui em Ribeirão Preto. Isso. É um exemplo clássico. Ali configura bem um exemplo de que configura realmente a expulsão do condômino antissocial. Aquele tipo de conduta é bem clássica. Esse caso especificamente, eu acredito que não configuraria para expulsão, porque não é uma agressão à coletividade condominial. É uma questão ali familiar deles com as crianças. Uma questão legal, até de responsabilidade legal, deles, pais, com a criança. É uma infração à regra do condomínio? Mas não é uma que atinge a coletividade a ponto de tornar impossível a convivência. A não ser que a criança faça muito barulho, quando esteja sozinha, algo assim, que ela quebre o condomínio na hora que ela está sozinha. Aí nós estamos partindo para uma segunda infração, que é o barulho, o dano ao patrimônio e tal, mas não o simples fato de deixar a criança sozinha. Então, nesse caso, eu acredito que não daria expulsão, porque não é uma agressão à coletividade que torne inviável o convívio. Mas, Luiz, até que ponto também o síndico é fiscalizador desses detalhezinhos? Porque ele tem que tomar conta de um todo, mas ele também tem que ficar fiscalizando a vida de cada condômino? Esse é um ponto também que eu bato muito na tecla, justamente porque as pessoas muitos não sabem como é morar em condomínio, e não se deixam ser instruídas em como morar. Porque às vezes você fala uma coisa que elas não é o que elas querem ouvir, por mais que se esteja certo, elas não querem ouvir, então elas não pegam aquilo como verdadeiro, né? Então assim, o síndico, ele tem que cuidar dos interesses coletivos. Interesses individuais não é atribuição do síndico. Nesse caso da criança, é porque envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma situação séria. Imagina uma criança se afogar numa piscina porque está sozinha. Então, até pela consciência social, o síndico acaba agindo. Uma questão de consciência social. Mas o síndico, ele não tem que agir em todas as... Não é tudo que acontece dentro do condomínio que é responsabilidade do síndico. Ele vai agir em questões relacionadas às áreas comuns e a interesses coletivos. Ele não é dono do condomínio. Ele não é dono do condomínio e... Eu falo assim, as pessoas mudam para o condomínio, eu acho que ali virou uma jurisdição. As pessoas mesmas acham que ali é a jurisdição do síndico e que ele tem que resolver tudo. Problema de família, problema de briga entre vizinhos, e nem tudo é atribuição do síndico. Por exemplo, um problema entre uma unidade e outra, apenas entre os dois, é problema deles. É direito de vizinhança, está separado no Código Civil. Não é interesse da coletividade. O síndico não vai intervir nesses casos. Pode intervir como um mediador. Primando pelo bom relacionamento. Mas dizer que ele tem obrigação de resolver o problema entre os dois, ele não vai ter. Porque ali é o interesse, é direito de vizinhança que está fora do código, da parte de direito condominial. É uma questão entre eles, é pessoal entre eles. O síndico não pode tomar partido entre um e outro. Agora, se são 3, 4, 5 pessoas que estão reclamando da mesma pessoa, já virou interesse coletivo. Aí o síndico pode agir. Ele age em uma assembleia ou fora da assembleia? Não, às vezes fora da assembleia. Ele tem poder para agir, para mandar advertência, multa ou qualquer outra medida, até um processo judicial. Mas é importante separar o que é direito de vizinhança, que é o que envolve apenas uma pessoa, 2 vizinhos, né, entre si. É uma questão entre eles, e a questão envolvendo o interesse coletivo, quando são 4, 5 condôminos incomodados com que para dar uma festa, ele incomoda 4, 5 pessoas. Aí é um interesse coletivo. Nesse caso, o síndico vai agir.
Mas fora isso, as pessoas às vezes também confundem, por exemplo, acontece um crime dentro do condomínio, algum tipo de crime, até uso de drogas, por exemplo. As pessoas querem que o síndico resolva. O síndico não é autoridade para resolver problema de droga. Quem resolve problema de droga é a autoridade policial. Então o síndico não tem poder, jurisdição para resolver um problema desse tipo dentro do condomínio. Quem resolve isso é a polícia. Então não é tudo que acontece dentro do condomínio que o síndico é obrigado a resolver. Embora as pessoas coloquem tudo nas costas dele. E também para humanizar o processo, ele acaba aceitando algumas situações que não deveriam aceitar. Até por jogo de cintura ali, para tentar atender. Às vezes, no tentar atender, ele acaba assumindo uma responsabilidade que não é dele, ele tá de boa fé, e aí que ele vai ser mais agredido ainda, caso ele não consiga resolver. O canhão vira para ele, né? O canhão vira para ele. A briga entre 2, 3 acaba virando para ele. Eu vou dar um pulinho agora numa informação, já depois logo Savenhago, depois do Dr. Luiz Fernando Maldonado. Vamos lá. Voltamos e já tocando naquele assunto, houve aquele projeto de lei que nós já discutimos aqui a respeito dos 12 anos. O que virou esse projeto? Está caminhando, já foi aprovado agora em segunda etapa lá no Congresso, agora deve caminhar para sanção e entrando em vigor, aí vai começar a haver multas. E aí é importante distinguir, né? Esse projeto de lei que prevê a multa para os pais e até mesmo a perda de guarda para os pais que deixarem os filhos sozinhos nos condomínios, é uma multa que não é aplicada pelo síndico. Então, ela é aplicada, pode ser aplicada pela prefeitura, conselho tutelar, pelo Ministério Público, né? Pela polícia. Então, não adianta, de repente, os pais que vierem a ser multados e reclamar com o síndico, porque não é multa dele. Ele ainda pode aplicar também a do condomínio. Então, a pessoa pode receber 2 multas. Mas essa multa do projeto de lei é para outras autoridades aplicarem. Então, vamos dizer que ele aplique a multa e entre em contato com o conselho tutelar, o conselho também identifique e o multe, só que são 2 leis, são 2 multas diferentes, 2 recebedores diferentes também dessa multa e 2 processos que podem acontecer. Exatamente, e a multa que está prevista no projeto ela é mais alta do que a multa do condomínio. Vai ser muito mais barato começar a se identificar a creche. Aliás, em Ribeirão abriu a possibilidade de creche nesse período das férias. Mas, logicamente, que existem as vagas específicas. Não dá para colocar Ribeirão inteiro dentro da creche. Então, inclusive, os que pagam particulares vão ter que se adequar a essas regras e tomem muito cuidado, porque o síndico presta atenção. Quando o síndico não presta atenção, tem sempre alguém olhando. Principalmente na hora que a gente está falando sobre menor de idade, idoso ou qualquer tipo de deficiência. Então, prestem muita atenção. É bem isso, né, doutor? É bem isso. Tem que ficar bastante atento, porque essas leis, a gente está evoluindo legislativamente para disciplinar assuntos que não tinham disciplina antigamente. Então, essa parte está sendo muito positiva na parte legal do Brasil, né? Então, as pessoas precisam ficar atentas. Leis novas, novas obrigações. Ficar atento, porque não é tão confortável como antigamente, que você podia fazer muita coisa e não virava nada. Hoje não. Condomínio é um grande Big Brother, né? Mas dessa forma eu quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando Maldonado mais uma vez pela participação, ouvintes, telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.